A gente sabe que ainda tem um custo, a tecnologia ainda tem um custo, mas sempre tem um cliente, principalmente assim, eu acredito que o perfil que o nosso escritório atende, o IR Studio, nós temos uma carta de cliente que tem essa pegada de tecnologia, são clientes com perfil, acredito que a gente tem muito cliente entre 30 e 50 anos, são pessoas que estão antenadas, né? Então eles gostam, muitas vezes a gente tem esse acesso e a pessoa quer ter um home theater legal, quer ter automação, quer que quando ele liga o home theater a iluminação diminua. Então, assim, a aceitação vai vindo disso. E aí, nosso papel é tentar compatibilizar para que aconteça a tecnologia e o projeto esteja concluído, né? O que acontece muito, e é uma expressão muito usada, é de cinema. Porque você vê nos filmes a pessoa acordando, aí pega o controle remoto, aí abre a cortina do quarto, aí no mesmo controle liga a TV, levanta da cama, vai no banheiro. E isso é muito uma realidade de cinema. As pessoas não acreditam que isso é acessível, que elas podem ter em casa, entendeu? Isso é acessível, elas podem ter em casa. E podem ter de uma maneira muito prática. O foco é como o usuário vai usar a automação. Então, hoje, tanto que eu não foco tanto na abordagem de que o cliente quer automação, o cliente não quer automação. Mas assim, o cliente tem um perfil de que vai usar automação. Ele tem um perfil de que ele vai querer, por exemplo, ter um alarme que vai abrir a cortina dele tal hora, desligar o ar-condicionado tal hora, a casa dele tem uma exposição ao sol que ele vai querer fechar a cortina em um horário específico. Mas o importante é a experiência do usuário. Não adianta o usuário comprar o melhor equipamento do mundo se não tiver uma boa programação, se tiver um bom cuidado, se não tiver um entendimento de como ele vai usar aquilo. Porque não adianta você ter e não usar. E assim, o nerd, ele saía um pouco daquela casquinha, daquela questão de quietinho ali só na frente do computador e ganhou o mundo e está ganhando o mercado. Cada dia que passa a gente está vendo grandes empresas multinacionais com nerds à frente. Eles têm esse perfil de ir além, sabe? Ele se interessa por tudo, ele estuda. Por exemplo, hoje mesmo estava tendo o lançamento do novo iPhone. Esse menino aqui estava enlouquecendo, olhando assim, meu Deus, eu preciso ter isso. Então, é uma pessoa que ela almeja, sabe? Que ela gosta daquilo e não tem medo de tentar. Porque tem gente que olha, não, isso aí é muito novo, isso aí vai dar trabalho. Não, a gente gosta de saber, a gente gosta de procurar, a gente gosta de pesquisar e saber um pouquinho de cada coisa. Isso acrescenta na sua bagagem, né? E influencia na vida inteira. Como inovar, como falar de inovação no mercado que já é inovador, sem ser mais uma informação ou informação igual para as pessoas que estão recebendo. Exatamente, sem ser mais uma postagem no feed. Isso dá trabalho, isso é o estudo do público, quem é que a gente está falando, o que a gente precisa falar, como a gente vai falar. Hoje eu vejo a automação com olhos melhores. Por exemplo, eu sei a dificuldade que vai ser para instalar, mas sei que para o cliente isso vai ser um facilitador ao longo da vida dele. Bem-estar. E não, além do bem-estar, eu acho. Por exemplo, você poder ter realmente um botão único que ele possa desligar a sua casa inteira. Então, a pessoa que às vezes tem a dificuldade com a tecnologia, ela pode ter uma facilitação pela automação. Então, assim, eu comecei a enxergar isso com novos olhos. A automação em si, ela traz isso. Ela traz a possibilidade de você aprender a usar um controle. Então, pouco importa se a TV da sala é Samsung, é do quarto LG, e o Blu-ray é de outra marca. Pouco importa. Ele vai aprender a usar um software. Vai ter que aprender? Vai. Mas ele vai aprender a usar um controle que vai comandar a casa dele inteira. Isso é mais fácil. E hoje tem uma vertente até que é a vertente do minimalismo, que tem o minimalismo da tecnologia, que é muita gente que adota, por exemplo, equipamentos da Apple, uma vida mais simples, mas usando a tecnologia. A tecnologia pode fazer com que você tenha uma vida mais simples. Então, em vez de antes você tinha caderno de telefone, você tinha várias coisas, você pode ter um iPad e você viver de uma forma mais simples, sem uma enxurrada de informações, com o uso da tecnologia. E também tem aquelas pessoas que são avessas à tecnologia, que aí já é outro ponto. Agora voltou uma tendência alta de vinil, por exemplo, em que a pessoa pega e vai lá e tem todo um ritual de levantar, pegar o vinil, limpar, pôr no tocador, pegar um encarte. Então, assim, é uma coisa que pra gente soa estranho. A gente puxa o celular do bolso, tem todos os CDs do mundo e você vai lá, clica e ele começa a tocar no som e voltou
muito em alta, uma coisa que é cara, uma coisa que dá trabalho e que as pessoas estão voltando a curtir. Então eu acho que nem todo mundo está adepto a essa Mas facilidade. também quem está voltando a fazer uso do vinil, ele também enxerga aquilo como arte. Sim. Porque a impressão é uma arte, às vezes a própria bolacha ela vem printada, né? Então tudo isso, né? Além também tem uma tendência meio geek também, acredita, né? Sim, é porque antigamente, tipo, todo mundo que queria ouvir música tinha um vinil. Então aquilo meio que era um hábito, não era algo manejado, era a mesma coisa que pegar um celular e ouvir música. E quando se torna escasso, começa a ficar só para o público colecionador mesmo. E quando você passa a colecionar, a cuidar daquilo, a agregar um valor àquilo, porque quem tem começa a agregar valor porque começa a ficar mais raro. E aí começa a virar arte, é o que acontece com o vinil, o Discman que está voltando. Tudo isso, todas as tendências que começam a voltar, por exemplo, fotografia, tirar em máquina de filme. Muita gente usa máquina de filme para tirar foto pelo efeito, são as pessoas que realmente gostam da fotografia. Então as tendências vão e elas voltam de uma maneira diferente e vira arte.